seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá no ar o podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. Vamos falar sobre inteligência relacional e o quanto isso importa para o seu desenvolvimento de vida, seu crescimento na carreira. Eu tô aqui com a Ana Artigas. A Ana, ela é neuropsicóloga e ela é autora do livro Inteligência Relacional. Essa mulher é uma sumidade na área, uma estudiosa desses temas e vai ser um prazer, vai ser um brinde de conteúdo para você que vem nos assistindo. Seja bem-vinda, Ana. Que Obrigada. Bom que você conseguiu um horário. Sei que sua agenda tá difícil, né? Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você, né? Eu falei, eu sou tua fã, também super acompanha, é uma delícia, né? A gente poder fazer isso. E então, obrigada. Eu que agradeço, também acompanho e admiro o seu trabalho, Ana. Que legal. E eu queria já saber, o que te motivou a começar esse estudo, né? Acho que você tem o único livro no Brasil sobre inteligência relacional. Uhum. É uma esfera aí de trabalho que você vem estudando faz tempo. E o que te motivou? Por que você aprofundou nessa temática? Que legal você me perguntar isso, porque eu tenho algumas histórias, assim, Sim, né? a gente adora histórias, pode trazer. Sempre tem todo, né, um porquê. Então, assim, na verdade, eu tenho uma história muito pessoal minha, que eu perdi uma irmã na infância, que era minha companheirinha de tudo. A gente tinha uma diferença muito pequena de idade, então nós fazíamos tudo junto, né? Minha mãe sempre dizia que eram 2 lancheirinhas, 2 fraldinhas, 2 mamadeiras, e a gente cresceu muito junto. E quando ela entrou no primeiro ano, ela começou a apresentar algumas dificuldades, não conseguia enxergar o quadro negro, começou a ter dificuldade para escrever no caderno e tal. A professora chamou minha mãe, trocou ela de lugar, passou para frente, e aí começou uma série de investigações, né? Pediatra, oftalmologista e tal, até que ela foi para um neurologista e descobriu-se um câncer, um tumor no cérebro. E aí, em poucos meses, minha irmã faleceu, em 3 meses. A partir desse momento, Thaís, eu entendi a importância e o impacto das pessoas na vida da gente, né? E quanto as conexões são importantes. Então, foi uma coisa meio visceral, assim, sabe? Eu realmente senti muita solidão, me senti completamente perdida, né? Quando você fica meio sem chão, sabe? Quando parece que puxa os teus pés numa piscina e você demora um pouco para conseguir respirar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 e ela 7. Você era mais novinha. Eu era mais nova. Então, assim, e daí a gente passou anos sem falar muito sobre isso. No fim, depois eu fui para psicologia. Entrei também numa empresa de avaliação de perfis, que é a Caliper. Trabalhei muitos anos, né? Na Caliper, em avaliação de potencial. E aí, assim, eu fui entendendo realmente como as pessoas são importantes para tudo. Para entrega, para conteúdo, para formação de times, né, para gestão, que se você não conhece de gente, você não consegue fazer uma boa gestão. Então, eu fui me aprofundando nisso a partir dessa minha experiência de perda, né? E entendendo que se nós não dermos a devida atenção para os outros e não depositarmos mais tempo para fazermos com que as pessoas realmente estejam conosco, entreguem junto, a gente perde muito. Né? E aí a inteligência relacional veio a partir disso. Depois desses meus anos aí de assessment, né, de formação de time, eu falei, gente, mas está faltando alguma coisa, eu preciso entender como é que as pessoas se conectam e como que isso pode trazer resultado, entendendo as diferenças. E aí veio o conceito da inteligência relacional, que é como eu me conheço primeiro, como eu me relaciono comigo sempre, né? É o primeiro passo. E a partir disso, então, ok, se eu entendo quais são minhas habilidades, se eu entendo o que eu posso fazer de bom, como que eu vou juntando as pessoas para que essa entrega seja ainda melhor? Para que a gente junto consiga formar um time campeão, por exemplo, né? E aí surgiu a inteligência relacional e o método, que são 6 habilidades, para que a gente possa colocar isso em prática de um jeito leve, fácil, descomplicado e que tanto o líder quanto a empresa consigam aplicar.
né? Nossa, e como que funciona? Agora eu quero que você me explique tudo. Quero que você me explique o método, como que é esse passo a passo. Legal, tá bom. Bom, e daí eu desenvolvi o método classe, que a gente chama. E classe nada mais é, e eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas se confundem com relação à classe, que pode ser o jeito de se vestir ou coisas assim. Até tem uma porcentagenzinha pequena disso no classe. Mas classe é muito mais do que isso, né, Thaís? Classe é a forma com a qual a gente se posiciona quando nós estamos diante dos outros. Sim. Então, eu sempre digo, às vezes você vê alguém ali de calça jeans e uma camiseta branca, se diz, meu Deus, que classe que essa pessoa tem. Sim. Né? Porque ela cumprimenta o porteiro, ela conversa com todo mundo, ela faz uma conexão positiva com as pessoas. E às vezes você vê alguém super bem arrumado e diz, de classe aí não tem nada. Sim. Né? Então, a classe é isso. A gente começa com o C de consciência, e daí esse é um acróstico, né? O C de consciência, que é quem sou eu, quais são as minhas habilidades, no que eu sou bom, como que eu entrego. O L de liberdade, que daí entra toda essa questão até das nossas conexões positivas ou negativas, tóxicas ou saudáveis. Até que ponto eu me equilibro para não invadir o outro, né? Como que eu consigo, por exemplo, fazer uma gestão de equipe entendendo como as pessoas são, o que elas precisam, quais são os motivadores, até onde eu posso ir, né? E como é que faz para descobrir tudo isso? Não é fácil, né? Mas existem mil formas, tá, né? Claro que às vezes a gente tem que pegar o jeitinho da equipe, a maturidade da equipe, a maturidade do líder. Então tem algumas sazonalidades aí que a gente tem que lidar. Mas existem muitas formas e muitas técnicas para trabalhar isso. Porque quando as pessoas vão descobrindo que quanto mais elas respeitam o outro, quanto mais elas escutam o outro, melhor é a qualidade da relação. E aí você entra numa espiral positiva de todo mundo junto na mesma engrenagem, né? E é isso que traz resultado. E o contrário também é verdadeiro, né, Thaís? Sim. Quando a gente se junta com gente que tá com uma energia ruim, que tá com uma energia pesada, como a gente vai para baixo, né? E eu até digo para as pessoas, prestem atenção nisso, fiquem atentas. Se você conversa com alguém, por exemplo, você sai mal, sai com dor nas costas, sai tenso, alguma coisa tá errada ali, né? E o contrário também. Puxa, às vezes eu saio alegre, eu chego meio triste, chego meio down e daqui a pouco eu tô alegre, Sim. tô dando risada. É isso que vale a pena. Então, aí a gente trabalha o L de liberdade, depois entra o A de atração, que é isso que eu falei um pouquinho de como a gente quer ser visto. Aí entra essa porcentagenzinha do que eu quero mostrar, né? Porque às vezes as pessoas se desintonizam com a entrega que elas querem fazer e ao mesmo tempo o que elas são. E aí não tem compatibilidade e você percebe isso e daí a gente não valoriza, né? Consegue dar um exemplo disso? Ai, tem vários. Por exemplo, eu tenho uma coisa bem real que aconteceu recentemente comigo. Uma pessoa veio me procurar e falou, ai, Ana, eu sei que você é coaching há muitos anos, né? Hoje você trabalha com treinamento, palestra, mentoria e tal e tal. Eu fiz um curso de coaching, mas os executivos não me contratam. Sim. Né? O que está acontecendo? Você consegue me ajudar? E daí eu tive que ser bem verdadeira, né? Até isso foi uma coisa um pouco doída, mas foi bem verdadeira. Ela era verão, foi agora, em fevereiro, mas ela tava assim com um decote gigantesco e uma mini saia muito curta. E aí eu falei pra ela, olha, desculpa eu te pontuar dessa forma, mas que imagem você quer passar? Você não quer passar de uma pessoa com uma certa autoridade, que tem o que fazer, o que falar, que pode conduzir um executivo para um processo bacana, para que ele tenha insights. Do jeito que você está vestida, você vai confundir, né? É possível que ele te convide para jantar, mas não para você fazer uma mentoria com ele. E ela falou, nossa, Ana, eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim é o jeito da pessoa, Sim. ela não é maldade, Claro. né? Mas eu acho que é uma questão de conexão. Se ela trabalhasse, por exemplo, com estética, com plástica, com dermatologia, talvez tivesse toda a conexão. Mas, nesse ponto, como executiva, não funciona. Concorda? Perfeito. Então, a atração, eu acho que tem muito disso. A gente não está falando de preconceito. Você pode ser o que você quiser, você pode usar o que você quiser, mas ela tem que estar conectada com o que você quer entregar. Né? Tanto que você vê o pessoal de publicidade mais tatuado, mais à vontade, piercing, enfim. E tudo bem, porque tem a ver com essa entrega. Né? Exatamente. Quem trabalha com criação, os influencers, tudo bem. Mas eu acho que o importante é assim, quem sou eu e o que eu quero entregar e como que isso se conecta.
Perfeito. Daí, isso você está falando da Da imagem. atração. Isso, que está dentro da atração, como que eu atraio as pessoas e como eu quero ser visto por elas. Aí a próxima etapa, Thaís, é o primeiro S do classe, que é a segurança. Então, assim, ok, se eu me sinto seguro, como é que eu transmito isso para as pessoas? Como é que eu defendo uma ideia? Como é que eu mostro a convicção de que aquilo é real, de que aquilo é bacana, de que é intenso, de que é verdadeiro? Tem que ter uma forma de mostrar isso, né? E daí, muitas vezes, quando se pergunta, como é que você trabalha isso? Por exemplo, nesse sentido, muitas vezes a gente monta pitches pessoais, que a pessoa também vai descrever quem é ela, o que que ela faz, como é que ela pode se apresentar para alguém de um modo rápido e firme, né? Então, a gente trabalha essa coisa também de conectar positivamente. Por isso que ela vem logo depois da atração. É a segurança para se posicionar. Sim. E como que é um pitch perfeito? Até isso é bem importante numa entrevista de emprego. Às vezes o recrutador, né, faz aquela pergunta, fala um pouquinho de você. Isso. E você dá aquela travada, né? Que você tem poucos segundos para se apresentar e mostrar o quão incrível você é. E pelo menos ganhar a atenção do recrutador para ele já te ver como um profissional diferenciado. Exato. Quais os elementos que esse pitch tem que ter? Então, eu acho que assim, ele não precisa ser longo. Sim. Né? Porque senão as pessoas se perdem. Ele pode ser bem curtinho e ele tem que entregar quem sou eu, o que eu faço, no que eu sou bom e como que as pessoas se beneficiam com isso. Então, a gente tem um jeito de ir respondendo essas perguntas e depois eu monto tudo e o pitch fica pronto, né? Então, por exemplo, eu, Ana Artigas, especialista em relacionamento, faço com que as pessoas tenham melhores resultados conectando umas com as outras. Ponto. Que legal. É um pitch. Né? Então, assim, se as pessoas conseguirem falar rapidamente o que que elas fazem, o que que elas entregam e como que elas ajudam, perfeito. Né? Então, são 4 perguntas que a gente faz. Quem sou eu? O que eu faço? Como eu entrego? E como que isso ajuda pessoas? Perfeito. Se eu conseguir responder essas 4 coisas e passar isso por uma frase, o pitch está pronto. Né? E numa entrevista também. Então, quem sou eu? No que eu sou bom? Como que eu posso agregar a esta empresa? E como que elas vão se beneficiar com a minha presença? O que eu vou trazer para cá? Né? O que eu vou mostrar nessa empresa que vai trazer um resultado bacana? Fechou. Fechou. Então, por exemplo, eu sou a Thaís Targa, sou especialista em carreira e recolocação e através da minha assessoria consigo ajudar você a conquistar o seu novo trabalho, mais ou menos isso? Por aí. Depois vou ter que pôr o replay, porque eu já esqueci. Mas é isso aí. Nossa, estruturou bem. Viu? Legal, se você responder essas 4 perguntas, fica bem fácil de entender e de montar o teu pitchzinho. Você que está assistindo, deixa aí o seu pitch. Vou pedir para você repetir as 4 perguntas. Ok, vamos lá. Ouve com atenção e deixa. Quem sou eu? Meu nome, eu, Thaís Targa, eu, Ana Artigas, né? O que eu faço, como que eu entrego e como que eu ajudo pessoas a partir disso. Ou dentro de uma empresa, como que eu vou agregar valor a esta empresa. Perfeito. Quero ver o seu pitch, hein? Isso aí. E é gostoso. Depois que as pessoas fazem, elas adoram, né? A gente treina daí também, assim, treinamento e tal. Bom, passou dessa etapa da segurança, vem a sabedoria. E daí a sabedoria, Thaís, é assim, ela é brilhante, porque as pessoas acham que às vezes sabedoria você tem que ser um mago, você tem que ser um ilusionista, você tem né, que ser um altíssimo especialista, e não. Tudo que nós aprendemos no decorrer da vida nos traz sabedoria. E tudo que a gente aprende no decorrer da vida nos traz sabedoria. Então, a sabedoria, ela é a soma do conhecimento com a experiência. Se eu consigo colocar isso em prática, eu tenho uma super sabedoria, né? Então, por exemplo, eu consegui entender que a perda é uma coisa muito doída. Como é que eu faço para colocar isso em prática e transformar isso em algo que me dê valor, né? Eu passo por experiências difíceis ou doídas e todo mundo passa. Ok, daí vem aquela questão, não importa o que você vive, importa o que você faz com aquilo que você vive. Né? Aquilo que você passa. Então, por mais difícil que seja, puxa vida, o que eu faço com isso? Como é que eu faço com que isso me traga algo de bom? E aí a gente sai do vitimismo, a gente sai daquela coisa chata de, vida, céus, olha o que me aconteceu, né? E traz isso para uma virada de dizer, putz, o que eu tenho que aprender com isso? Por que Deus colocou isso para mim?
Né? O que isso está me ensinando? Como é que eu posso me tornar uma pessoa e um profissional melhor? Então, a experiência e o teu conhecimento te trazem essa sabedoria. Por isso que a gente tem que entender por que a gente está passando por determinadas coisas, né? E isso faz com que a gente volte, às vezes, até lá no consciência. Quem sou eu a partir disso? O que eu estou vivendo a partir disso? Bem, passou da sabedoria, aí a gente caminha para a empatia. Porque as pessoas acham que elas são empáticas, né, Thaís? Mas na maioria das vezes elas não são. A gente se vê como empático, a gente pensa que a gente escuta. A gente pensa que a gente presta atenção, mas daí a gente tá lá, né, conversando e ao mesmo tempo olhando o smartphone. Sim. E a gente tá prestando atenção em outra coisa, pensando em outra coisa. E aí vem a minha máxima que eu digo o seguinte: empatia não é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem para você. A gente aprendeu errado. Empatia é fazer ao outro o que o outro precisa. Né? É entender de verdade o outro. Porque se eu super amo o suco de laranja e eu ofereço para você e você não gosta, ou você tem alergia à laranja, não adianta eu gostar. Você tem que gostar. E aí se diz, Ana, não gosto de suco de laranja, eu gosto de suco de uva. E assim tudo na nossa vida. Né? A gente tenta fazer ao outro o que a gente acha que vai nos agradar. E a gente erra. É verdade. E esse, Thaís, é o nosso grande conflito relacional. As pessoas erram muito, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto educadores. A gente fica tentando fazer com que o outro corresponda com a tua expectativa. E aí nunca dá certo. Né? Os casais, a gente trabalha também um pouco com casais, você começa a bater de frente e querer que o outro seja o que você imagina que ele tem que ser, de acordo com o teu parâmetro. Né? E não permite que ele seja ele mesmo. Então, as coisas se desconectam. A partir daí. Então, a gente trabalhando essas etapas, você cria o que a gente chama de maturidade relacional. Você vai tendo uma maturidade que você vai colocando para o outro certas coisas de uma maneira tão tranquila que você vincula e fica leve. Né? E essa metodologia, você trabalha grupos como no individual também? As duas coisas. Como que acontece isso? Quanto tempo? Porque é profundo, né? Parece simples, mas é um trabalho de muita reflexão, muita ação também. Tanto que a gente tem várias formas de trabalhar, né? Eu tenho jogos, e agora eu estou desenvolvendo um jogo de tabuleiro também. Sim. Então, a gente tem jogo, treinamento, a gente tem um baralho que trabalha com isso, o próprio conceito do livro. E existem vários formatos, né? Inclusive, eu tenho um grupo de embaixadores que trabalha cada um numa área. Sim. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que aplicam o classe com autistas, né? Ah, sim. Que é muito legal, muito legal. Inclusive, pais de autistas, para entender, para adaptar, para saber lidar com eles, como conectar eles com outras pessoas, né? Sem que eles entrem em pânico. Aí eu tenho uma outra menina que mora na Europa, inclusive, que fez formação em inteligência relacional, e ela aplica aos missionários no mundo inteiro quando eles mudam de região ou de país. Sim. E eles não sabem como se adaptar. Então, ela aplica o classe para que eles consigam ficar bem nessa nova cultura. Então, existem várias formas, né? Vários grupos, e a gente trabalha com treinamento, palestra, mentoria individual, como você falou, e mentoria em grupo. Claro que a mentoria em grupo, a gente tem que ter alguns cases meio parecidos, né? Por exemplo, trabalhar com as lideranças, trabalhar com mulheres, trabalhar com mães. Então, a gente pega grupos que têm semelhanças. E aí, você trabalha toda a metodologia também de como que aquilo pode fazer com que as pessoas se desenvolvam. E quanto tempo, geralmente, daí, quando trabalha em depende. grupo? A mentoria é em torno de... como são 6 habilidades, a gente faz uma de levantamento de necessidades, né? As 6 habilidades, uma em cada encontro e um encontro de fechamento. O treinamento, eu também tenho treinamento de 8 horas, mas também eu tenho treinamento de 1 dia para cada habilidade. Entendi. E aí depende um pouquinho da demanda da empresa. Né? Tem empresas que querem verticalizar bastante e trabalhar a liderança de uma forma bem intensa, daí eles trabalham o C, 1 dia de treinamento, o L, 1 dia de treinamento e assim sucessivamente. Então, depende um pouquinho do perfil da empresa e do quanto as pessoas estão, né, depositando para verticalizar e para poder aprofundar.
E hoje uma pessoa que está nos assistindo, né, que de repente vai ver esse podcast e quer trabalhar sozinho, né, quer já começar a fazer alguma coisa. O que de prática essa pessoa pode fazer? Bom, acho que talvez a primeira coisa para ela ter logo em mãos, primeiro que no Instagram a gente já tem muita coisa que a gente vai dando informação, tanto no Instagram como no LinkedIn, né? E você me acha em todas as mídias como Ana Artigas, tá? E aí, assim, ali a gente vai dando várias informações e eu acho que o livro também é o começo de tudo. Sim. Porque o livro, ele conta o objetivo da metodologia, o conceito e ele tem exemplos do classe em cada capítulo. Sim. E algumas tarefas, inclusive, ali. Então, eu acho que o livro já dá um super respaldo, né? E a partir disso, se a pessoa quiser aprofundar, aí tem essas técnicas, esses exercícios, a mentoria. E não é uma coisa difícil de ser colocada em prática. Não é. Ela é, vamos dizer assim, um pouco trabalhosa, porque é um passinho de cada vez para você ir mudando o comportamento. E o comportamento não se muda da noite pro dia, né, Thaís? A gente sabe que não é uma coisa, né? A gente fica às vezes 20, 30, 40 anos se comportando de uma determinada forma. Você tem que se readaptar e fazer mudanças. Mas elas são possíveis de serem colocadas e serem mudadas, né? E isso é uma coisa bem legal, assim, que eu gosto de dizer para as pessoas. Todo mundo pode mudar. Todo mundo pode melhorar, todo mundo pode se tornar melhor, e principalmente em relação a relações, né? Para brigar menos, para ter menos conflito, para discutir menos. Então, mas a gente tem que estar disposto. Né? E que conselho você deixa para uma pessoa que está se recolocando, que de repente quer se reposicionar no mercado de trabalho, que a autoestima já esteve muito melhor, que às vezes a pessoa está até começando um processo depressivo, né? Verdade. Que orientação você deixa, assim, para uma pessoa que está nesse momento de vida? Ah, legal você perguntar isso. Inclusive que depois da pandemia teve tanta coisa que aconteceu aí, né? Tanta gente que foi mandada embora e tudo mais. Então, eu sempre penso o seguinte, Thaís, eu acho que a gente tem que primeiro olhar muito pra gente, né? E essas pessoas terem o cuidado para não se desqualificarem. Tanto que nesses processos, né, de coaching, de mentoria, geralmente a gente faz um resgate de, peraí, olha para trás, olha tudo que você já fez, né? Olha tudo que você já conquistou, olha o quanto você é bom num monte de coisas. Então, assim, talvez você esteja num período ruim. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, ou desqualificada, ou sem habilidades. Todo mundo tem. Né? E eu até brinco, nós somos homo sapiens. Sapiens quer dizer sábio. Então, nós somos homens sábios. Todos nós temos inteligências. Todos nós temos habilidades. Nós só temos que entender qual é e como colocar isso em prática. Então, eu diria, para pensar um pouquinho em você. Faz uma retrospectiva. Veja no que você é bom, no que você já entregou lá atrás e como que você pode, talvez, até empacotar isso para entregar de novo. Para entregar melhor, né? E também, Thaís, eu acho que as pessoas têm que ter uma certa humildade para buscar ajuda. Porque às vezes a gente tá tão no olho do furacão que você não tá vendo que alguém de fora vai dizer, uau, mas pera, tá aqui, ó. Vamos puxar esse fiozinho, vamos desenrolar, né? Então, assim, sem medo, sem preconceito, de procurar talvez uma terapia, um coach, uma mentoria, seja lá o que for, cada um tem uma saída saudável aí. Né? Às vezes um bate-papo com alguém que você gosta muito, que você confia muito, isso às vezes fazem mudanças gigantescas no comportamento, né? Mas o movimento tem que vir da gente. Porque esse primeiro passo tem que, puxa, o que eu faço, né, para chegar lá? E como que a gente lida com os relacionamentos, né? Quando você não tá bem, né? O que a gente pode fazer? Porque muitas vezes o profissional que tá em situação de desemprego, ele começa a ter problema, às vezes, conjugal, mesmo, né, com a família. Ele se sente envergonhado, às vezes, de dar satisfação pro sogro, né? Por que não tá trabalhando? Porque tá desempregado, claro. Nossa, isso é verdade. Isso impacta muito nas nossas relações pessoais, né? E eu sempre digo que é uma coisa muito interessante. E a gente sabe que acontece. Quando você não tá bem, quem mais sofre é quem mais tá perto de você, né? A gente acaba fazendo uma máscara social para mostrar para as pessoas que a gente tá bem, mas no nosso dia a dia dentro de casa que as coisas aparecem, né, Thaís? Então eu entendo isso, e é bem isso, às vezes vergonha do sogro, vergonha do cunhado, vergonha do irmão, vergonha dos pais, né, e por aí vai. Mas assim,
tentar fazer esse trabalho mesmo de, puxa, eu tô num período, eu tô num momento. O que eu posso fazer para sair disso? E talvez até abrir isso um pouco para as pessoas, né? Olha, eu tô passando por uma dificuldade, não vai ser eterna, mas tá difícil para mim. Porque não tem por que esconder. Às vezes a gente consegue ser tão genuíno e ter muito melhor aceitação das pessoas do que a gente ficar fingindo que está bem e daí fica pior, né? Então eu acho que assim, trazer um pouco isso, falar dessa dificuldade, contar que, puxa, sem querer, né, ou teve uma limpa na empresa, tive que mandar um monte de gente embora, a empresa estava com dificuldade e aconteceu muito, né, na pandemia, ou eu envelheci. E isso acontece, e eu posso falar porque eu já tenho 50 anos, né? Eu sei que para algumas empresas, eu já dei o que eu tinha que dar, digamos assim, né? Porque eles querem a gurizada de 20, de 30 anos, que tem mais energia para viajar, para sair, para levantar cedo, para fazer as coisas. Eu realmente já cansei de fazer muito isso. Sim, Eu cansei. Hoje em dia, para eu dar um treinamento de dia inteiro, de salto alto, como eu fazia 20 anos atrás, eu acabo arrasada, assim, sem energia nenhuma. Antigamente não era assim, né? Eu ia para São Paulo dar um treinamento, eu saía para jantar, eu voltava à tarde, no dia seguinte eu tava lá de novo, daí eu pegava voo e ia para outro lugar. Hoje eu não consigo me ver fazendo isso. Então a gente envelhece, a gente vai perdendo energia. E aí vem também essa questão da sabedoria que a gente falou. Como é que eu pego a minha experiência e tudo que eu sei e transformo isso numa coisa que eu seja capaz de fazer? Será que agora eu já sou sênior o suficiente, por exemplo, para pegar a minha experiência e virar um mentor? E virar um consultor, ou procurar uma consultoria e dizer, cara, eu trabalhei anos de tal forma, fui executivo, fiz não sei o que, não dou conta mais e saí de uma empresa, para onde que eu posso ir? Né? Então, eu acho que tem isso também, das pessoas se reinventarem um pouco, pensarem dentro daquilo que elas são capazes de fazer, dentro do que elas podem, dentro da energia que elas têm, e usar essa capacidade a favor delas. E o que você acha da tecnologia? Será que os nossos relacionamentos estão ficando melhores ou piores, né? Ai, Thaís, que você que pode pergunta nos linda dizer? essa. E ao mesmo tempo complexa, né? Sim. A gente teve uma discussão muito grande esses dias sobre o ChatGPT, né? E essas coisas todas que estão entrando. E há muito tempo eu já falo disso. Eu dizia, gente, olha só, vamos ficar atento, porque o que nos diferencia é a nossa emoção, o nosso coração, a nossa mente e os nossos relacionamentos. Porque o resto, qualquer robô pode fazer. E tá aí. Né? E tá aí. E eu já tenho até uns vídeos de 4, 5 anos atrás que eu dizia isso. Gente, nós estamos aqui num congresso, não sei o quê. Daqui a pouco vai ter alguém sentado do teu lado que não vai ser uma pessoa, vai ser um robô. E ela vai conseguir entregar mais rápido, pensar mais rápido, falar mais rápido. E assim, a gente não consegue, por exemplo, ler 10 mil livros em uma semana. Né? Mas um nanochip tem muito mais do que isso de informação. E a conexão que ele faz com tudo que ele pode. Então, é arriscado isso sim. Para as nossas relações, principalmente. Imagine amanhã ou depois a gente aqui conversando com mais um robô. Né? Sim. E ela respondendo pra gente, fazendo perguntas pra gente. Isso já está acontecendo. Né? Não sei se você conhece aquela robô Sofia. A Sofia é muito legal e até as pessoas podem colocar aí e pesquisar sobre o robô Sofia. Ela responde tudo e ela já mexe a sobrancelha, sim, né? Ela tem expressões. Então, assim, é isso que vai acontecer. Inclusive com características físicas muito parecidas com a nossa. Não só um chat, né? Mas robôs humanizados mesmo. E aí é a grande questão. Por isso que eu acho isso muito delicado. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos humanizando os robôs e estamos robotizando as pessoas. E esse é o maior risco da nossa sociedade. Eu acho que, inclusive, se nós temos alguma coisa muito séria para nos preocuparmos, Thaís, é isso. Porque em muito pouco tempo, os robôs podem estar tomando conta da gente. E aonde que a gente vai parar? Será que a gente vai conseguir frear isso? Né? Será que a gente vai conseguir, como já tiveram vários filmes, né, que falam disso, o próprio Matrix e outros. Sim. Como é que vai ser? Será que a gente, daqui a pouco, o robô não vai estar mandando na gente e a gente não vai ter controle sobre isso? Perfeito.
E o que a gente pode fazer para se humanizar mais? Que boa pergunta, né? Como que a gente, né, não sair da nossa cadeira de ser humano? Eu acho que essa coisa do coração quentinho, sabe? Assim, do abraço, do dizer que ama, do dizer desculpa, eu errei, de dizer, puxa vida, você é tão importante para mim, eu não devia ter feito isso para você. Sabe, isso é humano, né? Ontem, por exemplo, eu estava numa aula, eu faço uma aula de contação de histórias, e ontem à noite uma das meninas, no meio da aula, ela começou a chorar. E a gente viu que ela não estava bem, daí no final da aula ela também estava bem triste. Eu não perguntei nada para ela, eu fui lá e dei um abraço. Fiquei abraçada com ela um tempinho, eu falei, Júlia, não precisa dizer nada, só deixa eu te abraçar, né? E hoje eu mandei mensagem, como é que você tá? Como é que você passou a tua noite? E ela respondeu, Ana, tô um pouco melhor, tentando dar conta de algumas coisas que estão acontecendo comigo. Eu nem perguntei o que era, porque talvez ela nem queira me falar, né? Não é uma pessoa que eu tenha muita intimidade, é uma colega de sala. Então, assim, por que a gente não faz mais isso? Por que você não manda, às vezes, um bolinho, ou faz um bolinho e deixa na portaria de uma tia que já tem 80 anos, que talvez não viva há muito tempo, né? Por que você não pede desculpas para alguém que vocês brigaram lá atrás, há 20, 30 anos atrás, e estão criando rancor para quê? Né? O tempo é muito curto, eu acho que ele já é curto para amar. Imagine para ficar discutindo, ou ficar fazendo BO, ou ficar em conflito. Então, vamos ter menos conflito e um pouco mais de amor. Eu acho que essa é a nossa grande solução. É a única que realmente nos diferencia de tudo, né? E antes a gente competia com os animais, agora a gente compete com os robôs. É desleal, né? Porque os bichinhos foi fácil a gente virar o top da cadeia, né? A gente virou top da cadeia fácil, assim, porque todos os animaizinhos foram ficando. A gente era mais inteligente do que eles, só que a inteligência relacional vai se tornar mais inteligente do que a gente. Então, o nosso único diferencial é o coração. Perfeito. E até tem saído inúmeras pesquisas sobre o coração, né? Para quem estuda neurociência e tudo mais, a gente antes não atribuía tanta importância, né? E no sentido de mapear o coração mesmo, né? E a gente sabe, por exemplo, né? Que hoje até aquela questão de que o intestino é o segundo cérebro, né? E que a gente acha que as emoções estão no coração, mas não estão, a gente só usa como símbolo, mas na verdade as nossas emoções estão todas no sistema límbico, né? É ali na amígdala que fica tudo que a gente sente, o impacto é ali. Então é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, da nossa vidinha, cuidar lá com a alimentação, com o exercício físico, né? Com o que a gente tem feito e principalmente com as nossas relações. Porque não somos nós que adoecemos, são as nossas relações. Geralmente, a gente fica doente, Thaís, porque a gente briga, porque a gente tá mal, porque a gente discute. É ou não é? Sim. Baixa a nossa imunidade, a gente fica mal e daí a gente fica doente. Se você fizer uma retrospectiva, você percebe que você ficou doente por alguma razão de alguma coisa que te aconteceu, né? E a gente sabe que as doenças psicossomáticas são muito sérias. E, inclusive, tem muito médico que nem leva isso em consideração. Mas a gente, enquanto terapeuta, sabe. Né? Sim, e hoje os relacionamentos saudáveis são os maiores preditivos de felicidade, até de longevidade, né? Exatamente. É o que a ciência está comprovando. Perfeito. E, infelizmente, a recíproca é verdadeira. Então, aquela pessoa que tem relacionamento tóxico, que não tem relacionamentos saudáveis, provavelmente está muito infeliz. Isso mesmo. E até, às vezes, as pessoas me pedem dicas, orientações, conselhos, né? E eu pergunto, como que tá a qualidade dos seus relacionamentos, né? Com quem você está se relacionando? Dá para fazer uma reforma? Dá para fazer um detox relacional aí? Lindo. O que você pode fazer nesse sentido? Quando eu vi essa pesquisa, eu mudei minha vida. Eu falei, cara, tá tudo errado. Deixa eu começar aqui. Preciso rever urgente, né? A qualidade aí dos meus relacionamentos. E fiz uma série de mudanças. Que bom, porque Thaís. Percebi que realmente minha infelicidade vinha dali. E veja, eu acho que é importante a gente pensar assim também, né? Algumas relações muito próximas, como pais, irmãos e filhos, a gente não consegue escolher. Sim. Deus mandou pra gente por alguma razão, né? Tá aí pra você aprender. Agora, as outras todas são escolhidas. Então, preste atenção nas suas escolhas. E faça filtros.
né? Às vezes tem pessoas que dizem, mas eu sempre me dou mal, eu sempre escolho errado, a tal da história do dedo podre, né? Eu sempre tenho relacionamentos. Então, pare para pensar por que você escolhe essas pessoas. O que tá no teu estilo, no teu comportamento, na tua atitude, na tua forma de pensar, que você escolhe errado, né? E fique atenta aos sinais, por exemplo. O que essa pessoa tem feito que ela parece mais mentirosa, que uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra, né? Que às vezes você não pode contar. Fazer filtros também, porque as pessoas às vezes são até um pouco ingênuas, né, Thaís? Elas falam muito delas mesmas sem saber o que as pessoas vão fazer com essa informação. Sim. Né? Então, calma. Filtre um pouco, fale sobre você com as pessoas que você acha que dá para falar. Não é para sair falando para todo mundo. Outra coisa que eu acho que é um erro relacional muito grande das relações de casais. As pessoas não se conhecem o suficiente e vão morar juntas. Né? Então, no auge da paixão, se conheceram há 2 ou 3 meses. Ai, tô apaixonado, vou morar junto. É claro que não vai dar certo. Sim. Você não viveu o suficiente com a pessoa, você não sabe de fato como é que ela é, você não estava com ela lá no carnaval, no Natal, no falecimento de alguém, na hora do estresse, na hora do desemprego, né? Na hora que alguma coisa não deu certo. Então, viva isso primeiro. Fique um tempo namorando, é por isso que existe namoro. Sim. Né? Para depois eu ir morar junto. Então, as pessoas, elas se atrapalham, elas fazem coisas meio loucas às vezes, né? Não filtram e daí não sabem por que não deu certo. E daí sempre, o que é pior, bota a culpa no outro. Sim. Né? Porque o fulano é louco, porque ele não se mostrava assim nos 2 primeiros meses. Sim. Claro que não, né? É óbvio, você só quer mostrar o teu bonito no começo de uma relação. Sim. Né? Então, é por isso que você tem que ser esperto o suficiente para parar para pensar como que vai ser lá na frente. O que mais que você tem que saber sobre essa pessoa. Né? Então, acho que esses cuidados são muito importantes. E numa empresa não é diferente, né, Thaís? Eu acho que as pessoas também têm que chegar um pouco leve. Deixa eu conhecer as pessoas com quem eu vou trabalhar, deixa eu conhecer o perfil do meu líder, deixa eu conhecer a cultura dessa empresa. Né? Se eu chego atropelando, se eu tento fazer coisas sem entender qual é o contexto, qual é o ambiente, eu tô fora, eu não tô me relacionando de forma adequada. Né? Sim, e o que dentro da sua jornada, você tem algum case, pessoas que mudaram? O que você pode trazer? Tenho muitos, né? Como eu falei, o comportamento não é uma coisa que muda do dia para a noite. Mas eu acho que assim, quando a gente começa a trazer essas questões de o que você tem feito, por exemplo, qual que é o teu padrão para que você faça essas escolhas erradas? E as pessoas começam a pensar de trás para frente o que elas fizeram, elas começam a perceber que o movimento de erro é muito mais delas do que do outro. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência nas nossas mentorias, né? E nos nossos cursos. E quando a gente está trabalhando em equipe também, porque daí quando a gente traz o conflito para trabalhar, o conflito relacional dentro do treinamento, eu faço algumas questões de, por exemplo, anotem aí no começo do treinamento, o que aconteceu de um conflito recente que você lembre, ou que você estava envolvido, ou que alguém próximo a você estava. E daí a gente vai trabalhando todas as etapas do classe até chegar lá no final. E no final, eles trazem o que eu podia ter feito usando essas habilidades para que esse conflito tivesse acontecido de uma outra forma, né? E aí você tem milhões de outras soluções. Muita coisa muda a partir disso. Porque daí as pessoas entendem, por exemplo, o quanto elas foram invasivas, o quanto elas não fizeram perguntas adequadas, o quanto elas não mostraram que estavam invadindo ou sendo precipitadas, né? Então, assim, cada um começa a entender o seu estilo, a forma como atropela o outro e o que você pode mudar para não fazer de novo. E o quanto a nossa comunicação impacta nos relacionamentos. Você falou até antes da gente começar a comunicação não violenta, né? Sim, adoro. O quanto, porque acho que as questões relacionais têm muito da nossa comunicação. Muito. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, 2 coisas que eu acho. O excesso de comunicação e a falta. Tá. Né? Porque às vezes as pessoas falam, eu falo de tudo. Eu falo tudo que me vem na cabeça. E acham que isso é espontaneidade, né? E às vezes não é só espontaneidade, também é grosseria,
também é humilhação, também é dizer o que machuca. Então, cuidado. Porque às vezes as pessoas também se protegem com essa coisa da autenticidade, sabe? É verdade, eu conheço muita gente assim. Eu tenho um pouco de preguiça disso, sabe? Sim. Eu sou super autêntica, eu falo tudo que eu penso. Eu digo, tá, vou eu falar pra você um monte de coisa que eu penso a respeito de você e vamos ver se também não dói, né? Porque colocar o dedo na ferida do outro é muito fácil, né? Mas daí a pessoa não quer ouvir. Ela não quer se colocar nessa situação. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. A comunicação pode pecar aqui pelo excesso de coisas que você fala sem fazer filtro. E as pessoas se magoam e eu acho que isso não é legal. A outra coisa é falar pouco ou não falar nada. Porque aí você vai para uma outra polaridade, que as pessoas, em vez delas contarem um pouquinho ou falarem o que elas estão principalmente sentindo, elas se fecham. E aí você nunca sabe se você está acertando ou se você está errando. E isso para os relacionamentos é muito ruim. Porque você fica sem parâmetro. Ao mesmo tempo que um te agride, o outro te isola da possibilidade de uma resolução de problemas, né? E aí entra muito da comunicação não violenta mesmo. E existem várias tarefas e também vários exercícios que podem ser feitos aí, né? De tentar transpor isso e refazer uma frase, por exemplo, podendo falar sem necessariamente agredir. E o equilíbrio entre isso não é uma coisa fácil. A gente sabe que não é. Porque existem vários temperamentos, né? Porque as pessoas são muito infladas às vezes, ou são muito fechadas. Então, o equilíbrio disso é um desafio. Mas se você começa a exercitar, a gente começa a entender, né? Puxa, se eu dissesse isso pra você, não ia magoar? Não ia doer? Vamos tentar se colocar aqui na situação? E aí, de novo, vem a questão da empatia, né? Vamos tentar ver se você estivesse lá, como é que você ia se sentir. Ou se alguém falasse uma coisa muito dolorida sobre você, ou te pegasse com alguma coisa que você sabe que mexe, né? O quanto é ruim. E, por outro lado, puxa, se você não disser nada, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso entender o que você está sentindo? Ou como é que eu posso entender o teu momento, o que está frágil, o que está pegando, o que não está? Então, eu acho que equalizar isso é um baita desafio. Mas que é fundamental. E aí, quando a gente também entende os perfis, né? E você entende o tipo de atuação de cada um, mesmo que você pegue lá um DISC basicão, né? Comandante, influente, blá, 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 você vai entendendo como que cada um como que essas pessoas se comunicam e como que elas se magoam, né? Se o comandante fala muito para o paciente de uma forma muito impositiva, ele vai se magoar. Ao mesmo tempo, daqui não consegue se comunicar e dizer para o comandante o que ele quer. Então, a gente trabalha isso também, que é o C de consciência. Quem sou eu, como é que eu trabalho com o outro? Então, se você entende um pouco como é que é o casamento dos perfis, você consegue compor times entendendo aonde que a coisa vai pegar. Aonde que o conflito vai surgir. E aí você traz as técnicas de comunicação não violenta para dar uma minimizada nesse tipo de incompatibilidade, né? E tirando o seu livro, que a gente vai deixar, depois você me manda, a gente coloca aqui nos comentários. Tá bom. Né? Que livro você indica para quem quer trabalhar o autoconhecimento, comunicação não violenta? Ai, que legal. Quais seriam seus 3 livros de cabeceira, assim, que você indicaria? Tá, tem alguns muito bons, né? Cada hora tá saindo mais. Inclusive, tem um agora que tá bombando, que todo mundo tá lendo e que eu super indico, que é Você Deveria Conversar com Alguém. Talvez você devesse conversar com alguém. Já me indicaram esse. Da Lori. Lori, como é que é o sobrenome dela? Eu já li esse livro, na verdade. É um livro amarelo, grossinho até, 300 e poucas páginas. Mas você lê rapidão. Porque é uma terapeuta que fala a relação dela com o terapeuta dela e com os pacientes dela. Você leu? Eu li no Kindle. Então, muito leve, muito legal, até engraçado. Você vai vendo o que acontece nas sessões, né? O que ela tá pensando enquanto o paciente tá falando. Sim. Super bacana. Então, as histórias são incríveis, né? E vai tudo amarrandinho. Isso. E ele lembra um pouquinho aquela série de sessão de terapia, né? Que era um terapeuta que também tinha sua terapeuta. Sim. Eu não assisti essa série, mas eu sei qual legal, é que você tá falando. E que também atendia os clientes. Sim. Então, é um livro meio parecido com uma sessão de terapia. Mas super leve, indico. Inclusive, esse livro tem até o workbook dele, que você pode fazer atividades. Sim. Então, eu super indico.
Gosto muito. Outro livro que eu gosto muito, que daí vai um pouco para o mundo empresarial também, são os de soft skills, né? Eu escrevi um capítulo, prefaciei, um dos primeiros de soft skills, que é um azulzinho, e já tem outros da mesma série. E que aí você consegue ter contato com todas as soft skills, que são as habilidades humanas, né? Flexibilidade, inteligência emocional, inteligência relacional, adaptabilidade, bom humor, a liderança, networking e uma série de outras. Então, eu acho que ler sobre soft skills e entender o quanto isso é nosso, também eu super indico. Acho bem legal. E aí tem vários livros aí também para pesquisar. Bom, e um terceiro e clássico, que para mim sempre foi meu mentor, eu acompanhei a vida inteira, fiz treinamento com ele e amo, é o Daniel Goleman. Que não dá para fugir também. Sim. Né? Porque eu acho que ele, assim, é o pai da inteligência emocional mesmo, né? E que tem muito conteúdo ali que, claro, o mundo já evoluiu, as coisas já evoluíram. Eu até digo que a inteligência relacional veio para complementar a emocional também, né? Porque não adianta a gente saber como é a tua emoção, como é minha, e não saber o que fazer quando está acontecendo a relação. Sim. E por isso que veio a relacional. O que eu faço quando eu estou no conflito? Não adianta eu entender e não saber o que fazer. Eu tenho que saber, né? Então, temos que colocar isso em prática. Mas eu acho que o próprio conteúdo teórico que mostra a importância das relações e das emoções é muito legal lá. É a base. Qual do Goleman que você... Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Porque ele tem alguns depois que ele foi decupando, assim, né? Tem o clássico, que é a inteligência emocional, que é super legal. E depois tem outros que ele vai dando... Outro que eu amo dele, que é muito legal para o mundo empresarial, é o foco. Sim. Adoro também. Eu acho que o foco dá muito conteúdo para líder, né? Sim. Então, tem alguns clássicos aí que são legais. E outro que eu amo, que daí não é um livro, mas é um filme, é o Divertidamente. Sim, né? Sim. Que eu acho que é o melhor filme que existe para trabalhar emoções. Não é um livro, um filme de criança aquilo. Não é. Não é mesmo. Né? É um filme para adulto ou para qualquer idade, porque ele fala de quais são as emoções básicas e como que a gente lida com elas. E elas são fundamentais mesmo, é a base de toda a emoção, são as 4 emoções básicas, né? Que depois elas vão sendo derivadas. Mas eu acho que ter o contato de quais são e o que eu faço, até para eu identificar em mim, né? Sentir raiva, sentir alegria, sentir nojo, sentir tristeza, como é que eu lido com essas coisas, né? Eu acho que é bem legal também. Sim, adoro. E você vê a utilidade de que não existe emoção negativa, né? Isso. Você vê que a raiva, em algum momento da sua vida, ela é importante, sim. Eu estou desenvolvendo um assessment de inteligência relacional, né? Dentro do classe. Então, as pessoas vão responder para elas entenderem em que nível elas estão de cada habilidade. E aí, a gente estava discutindo porque ela vai ser assim, baseada em emoção. Sim. E a gente estava discutindo justamente isso, como às vezes a raiva é fundamental. Por exemplo, se eu estou passando pela rua e vejo alguém chutar um cachorro e não sinto nada, tem alguma coisa muito errada aí. Sim. Né? Agora, se você sente raiva, opa, que bom que você sentiu raiva. Né? Sim. E, inclusive, a raiva, ela é muito mais mobilizadora do que você não sentir nada. Do que a apatia, né? Do que a apatia. Inclusive, quando a gente fala do sistema nervoso simpático e parasimpático, a raiva tá lá em cima no simpático, porque ela te faz agir. Enquanto que o contrário, o conformismo, te leva para indignação e, ao mesmo tempo, para frustração e depois para depressão. Então, quando eu estou muito relaxado e sem movimento, é péssimo. Né? As pessoas às vezes acham, não, tô de boa, tô acomodado, mas esse acomodamento vai virando uma coisa meio, né, meio sem sentido, meio sem objetivo, quando você vê, você está deprimido. Né? Então, movimentos mais fortes, ou às vezes até a raiva, a brabeza, o vamos lá, isso te impulsiona mais, ele tem uma energia muito mais mobilizadora do que a frustração, né, a depressão. Perfeito, perfeito. Passou muito rápido, tem muito conteúdo. Gratidão pelas suas palavras, prazer pela estar partilha. aqui com você, que eu super te admiro também, adorei. Pela generosidade aí nas informações. Espero que você que tenha vindo até aqui tenha gostado também. Deixa seus comentários, pede o livro, vou adorar ver seu pitch também. Ah, é. E gratidão.
Espero você nas próximas vezes aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a repetir, chamar os convidados de novo, porque tem muita coisa ainda a ser explorada. É uma delícia, né? Parabéns pela sua jornada e pelo seu trabalho. Eu que agradeço e logo mando o livro para você também, que eu acho que você ainda não tem, né? Não tenho. Eu vou deixar aqui para você. Então tá bom, um beijo. Um beijo. Obrigada. E um beijo para você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.